Eftal era um mago de meia-idade que passou a maior parte de 40 anos estudando magia de relâmpago para poder derrotar o Rei Demônio ao lado dos outros grandes heróis. E normalmente, este seria o momento em que ele seria rejeitado e traído por ser o membro mais fraco do grupo de heróis. Mas pela primeira vez, o povo do reino realmente é grato por sua contribuição. E quando o rei agradece a todos pelo grande esforço em impedir a invasão demoníaca, ele anuncia as recompensas. Como recompensa por sua bravura, o rei diz que concederá o maior título que alguém pode ter no reino, o título de imperador. Eftal fica chocado ao ouvir isso, já que o título de imperador normalmente é algo que apenas nobres podem receber, e mesmo assim é extremamente raro. Então, para ele receber um título desses, é realmente uma grande honra. Depois de coroar os heróis da água, do fogo e da terra como imperadores, ele então passa para Eftal. E diz que embora Eftal possa não ser o mago mais forte que existe, todos reconhecem que o grupo de heróis jamais teria vencido sem sua ajuda. Então, ele também receberá o título de imperador, e Eftal fica mais feliz do que nunca, porque esse momento faz todos os sacrifícios que ele fez durante seu treinamento valerem a pena. Vários anos se passam, e Eftal agora é um velho aposentado vivendo no campo, passando a maior parte dos seus dias treinando as crianças que acolheu ao longo dos anos. Na aula de hoje, Eftal faz as crianças praticarem suas formações mágicas, enquanto equilibram pedras na cabeça como forma de ensiná-las a manter o foco. Algumas das crianças têm dificuldade no começo, mas todas acabam pegando o jeito depois de um tempo. E quando Eftal fica satisfeito, diz que elas finalmente podem fazer uma pausa. As crianças estão todas exaustas, e Eftal as elogia pelo trabalho duro, mas em seguida ele diz que quer vê-las praticando a magia de nível 4 que ensinou na semana passada. Porém, assim que Eftal termina de dizer isso, Merlin fala e pergunta se ele tem certeza de que quer continuar sem fazer uma pausa primeiro. Eftal percebe que ela está realmente preocupada com ele, já que está envelhecendo, mas garante a Merlin que ainda consegue dobrar os joelhos sem parecer plástico bolha estourando, então ficar um pouco em pé não vai cansá-lo. Eftal relembra o dia em que encontrou Merlin pela primeira vez. Ela era filha de uma mulher demônio que acabou envolvida em uma de suas batalhas. Mesmo sendo uma demônio, Eftal decidiu acolhê-la, já que não havia como ela sobreviver sozinha naquele lugar. E embora Merlin provavelmente fosse jovem demais para lembrar de tudo isso, Eftal tem certeza de que matou dezenas de familiares dela durante a guerra. Então, ele se sente um pouco culpado quando ela olha para ele com uma preocupação tão sincera. Por enquanto, Eftal decide continuar a aula e diz para todos se prepararem para revisar novamente os feitiços de nível 4. Mas Merlin pergunta a Eftal se ele poderia ensinar um pouco de magia de nível 6 hoje. As outras crianças não entendem por que Merlin quer aprender magia de nível 6 tão cedo, quando Eftal acabou de ensinar magia de nível 5 ontem. E Eftal também fica um pouco confuso, já que não esperava esse pedido. Ele percebe que Merlin está ansiosa para aprender, mas diz que não há necessidade de apressar as coisas, porque ela aprenderá magia de nível 6 no devido tempo. Por enquanto, ele só quer que ela continue praticando o que já sabe, porque os fundamentos são muito importantes. Merlin fica um pouco decepcionada ao ouvir isso, já que queria aprender a magia o mais rápido possível, mas entende o ponto de Eftal e concorda em focar apenas no básico por enquanto. Mais tarde, vemos Merlin na entrada de uma floresta profunda e escura. Ela está claramente apavorada, mas se força a ser corajosa e enfrentar seus medos para provar seu valor. Merlin planeja matar um dos monstros escondidos nas profundezas da floresta para provar que é realmente digna de se chamar a melhor aluna do Imperador do Relâmpago. Assim, ela poderá assumir o ensino das outras crianças, e Eftal não precisará mais trabalhar, podendo finalmente aproveitar sua aposentadoria. Ela sabe que Eftal nunca pediria que ela fizesse algo assim, mas Merlin quer ajudá-lo da maneira que puder. O coração de Merlin estava no lugar certo, mas claramente seu bom senso não estava, porque nem 10 minutos depois, ela já estava correndo desesperadamente para escapar da floresta, depois de encontrar um lobo monstruoso, e toda a magia de nível 4 que conhecia não funcionou contra ele. Todos os feitiços que ela lançava no monstro erravam o alvo, ou não causavam nenhum dano significativo, e o lobo simplesmente continuava avançando, como se nada tivesse acontecido. Ela percebe que não conseguirá fugir dele, então decide arriscar e tentar lançar uma magia de nível 6, mesmo tendo praticado muito pouco. Merlin começa o encantamento do feitiço, e apesar do lobo continuar avançando contra ela com a intenção de matá-la, Merlin consegue manter o foco o tempo todo e completar o feitiço, disparando um enorme raio contra o lobo. Merlin fica extremamente aliviada por ter conseguido completar o feitiço e está convencida de que derrotou o lobo, mas para seu horror, o lobo atravessa a explosão sem sofrer um único arranhão e a derruba no chão. Então ele caminha lentamente até Merlin, mas, quando está prestes a devorá-la, o monstro é subitamente abatido por um verdadeiro raio. Merlin fica radiante ao ouvir o estalo do relâmpago, porque sabe que isso significa que Eftal veio salvá-la. Mas esse sorriso desaparece rapidamente quando ela vê o quanto Eftal está furioso, já que ele havia avisado especificamente para ela não entrar na floresta. Merlin recua, tomada pela culpa, e pede desculpas por sua tolice. Eftal começa a repreendê-la, dizendo que ela precisa parar
parar de tentar apressar tudo, porque um poder que não foi completamente aperfeiçoado antes de ser usado não pode ser chamado de verdadeiro poder. Ele a lembra de que até a magia mais poderosa se torna inútil se a pessoa que a lança não a compreender corretamente. Enquanto Eftal está no meio do sermão, o lobo monstruoso de repente se levanta novamente e aparece atrás dele. Mas Eftal nem sequer se vira para encará-lo, apenas diz casualmente para ele não interromper enquanto está ensinando uma lição à sua aluna. Então ele simplesmente o atinge com uma magia de nível 10, incinerando o lobo instantaneamente. Pouco tempo depois, Eftal leva Merlin de volta para casa, e ela ainda não consegue acreditar no quão incrível e inspirador Eftal parecia quando usou aquela magia de nível 10 mais cedo. Mas Eftal diz para ela se apressar e ir dormir, porque ela teve um longo dia. Merlin concorda, e está prestes a se preparar para dormir. Mas, de repente, Eftal cai de joelhos e começa a cuspir sangue. Merlin corre até ele porque está preocupada, e Eftal pede desculpas por deixá-la vê-lo daquele jeito, já que sabe que ela o admira. Mas Merlin revela que já sabia da doença de Eftal. Ela percebeu isso há algum tempo, e foi por isso que estava se esforçando tanto para se tornar sua sucessora, para que ele não precisasse continuar forçando tanto o próprio corpo. Eftal sente vergonha ao perceber que sua condição foi o que levou Merlin a agir de forma tão imprudente em busca de poder. Mas ele diz que não lhe resta muito tempo, então ele não pode desperdiçar um único minuto descansando. Merlin não entende por que Eftal continua insistindo em trabalhar mesmo estando tão doente. Então Eftal explica que quer ser a pessoa responsável por ensinar a próxima geração de magos, como Merlin e as outras crianças. Houve uma época em que Eftal queria se tornar o mago mais forte de todos os tempos, mas ele já aceitou que isso nunca vai acontecer. Então está fazendo o seu melhor para preparar a próxima geração. Merlin não entende o que Eftal quer dizer com isso, já que ele claramente é muito forte, e Eftal sabe que realmente é mais poderoso do que a maioria dos magos, mas ele não tem nenhuma chance de chegar ao topo, porque os outros imperadores são mais jovens, mais fortes e mais talentosos do que ele. Na manhã seguinte, bem cedo, um dos alunos de Eftal bate à sua porta para lhe contar uma ótima notícia. Aparentemente, o Imperador das Chamas acabou de publicar sua pesquisa sobre um método capaz de identificar com precisão a aptidão mágica de um mago. Eftal fica chocado ao ouvir isso, e pega o artigo imediatamente para verificar por conta própria. E de fato, o artigo detalha o método perfeito para testar a aptidão de um mago. Eftal fica impressionado por o Imperador das Chamas ter conseguido criar algo assim, porque é uma descoberta revolucionária e ele realmente quer testá-la. Então chama todos para se reunirem. Pouco tempo depois, todos se encontram no laboratório para realizar o teste de aptidão. Depois de preparar todos os materiais exigidos pela pesquisa, Eftal decide começar verificando a aptidão de Merlin. Para isso, ele coloca 4 fios de cabelo dela em 4 tubos de ensaio diferentes. E, após um tempo, todos mudam de cor, com os tubos azul e verde brilhando de forma especialmente intensa. De acordo com a pesquisa, um brilho tão forte significa que Merlin possui talento de rank, esse tanto para magia de água quanto de vento, o que todos acham bastante compatível com alguém tão talentosa quanto ela. Já os frascos vermelho e marrom, que brilham menos, indicam talento rank B e rank C para a magia da terra e do fogo. Enquanto todos comentam o quão incrível aquilo é, Eftal percebe que o teste realmente é 100% preciso, porque os resultados correspondem perfeitamente a tudo o que observou durante o treinamento de Merlin desde que ela era um bebê. Atualmente, a única forma de um mago descobrir sua aptidão é praticando todos os tipos de magia, até que uma ou duas delas acabem se destacando naturalmente. Mas com esse método, será possível avaliar o talento mágico de um mago desde o nascimento, permitindo que ele direcione seu treinamento da melhor forma possível e se torne mais forte do que seria normalmente. Como esse teste parece ser verdadeiro, Eftal diz que quer fazê-lo em si mesmo. A princípio, Merlin não vê sentido nisso, já que todos já sabem que ele é o Imperador do Relâmpago. Mas Eftal quer descobrir se algum dia realmente teve o que era necessário para se tornar o maior de todos. Durante anos, ele precisou se esforçar várias vezes mais do que todos os outros apenas para conseguir acompanhá-los. E quando o teste termina, Eftal finalmente descobre o motivo. É porque ele não possui absolutamente nenhum talento. Eftal fica completamente em choque, porque os frascos permanecerem transparentes significa que não existe um único traço de talento mágico em seu corpo. A princípio, ele rejeita completamente o resultado e acredita que deve ter cometido algum erro durante o procedimento da avaliação. Mas não importa quantas vezes repita o teste, os resultados continuam exatamente os mesmos. Ele é obrigado a aceitar que a razão pela qual nunca alcançou o nível dos outros imperadores não foi porque não se esforçou o suficiente, foi porque havia sido completamente abandonado pelos espíritos. O sentimento de traição é tão profundo que ele acaba sofrendo um ataque cardíaco e cai no chão. Algum tempo depois, Eftal está acamado enquanto sua condição piora cada vez mais. E em seus momentos finais, ele amaldiçoa a injustiça de sua vida, porque passou todo esse tempo acreditando que, se trabalhasse duro o bastante, conseguiria se tornar o maior mago de todos os tempos. Mas descobre que seu sonho estava
estava condenado desde o início. Pouco depois, Eftal finalmente morre, mas no momento de sua morte, sua habilidade de segunda reencarnação é ativada, e ele é levado ao reino celestial para encontrar a deusa da reencarnação. Eftal havia esquecido completamente que possuía essa habilidade, já que sua primeira reencarnação nesse mundo aconteceu há mais de 50 anos. E agora, ele até se sente um pouco bobo por ter chorado em seu leito de morte há poucos instantes. A deusa da reencarnação dá as boas-vindas a Eftal de volta, já que fazia muito tempo desde a última vez que o viu, e diz que está muito impressionada com o quão longe ele conseguiu chegar nesta vida, apesar de seu corpo não possuir nenhum talento mágico. Mas, deixando isso de lado, chegou a hora da segunda reencarnação de Eftal. Então, a deusa pergunta se ele gostaria que ela lhe concedesse uma habilidade especial de crescimento em dobro, para que ele não precisasse sofrer com um limite de evolução na próxima vida. Mas Eftal diz que não há necessidade disso, já que já possui todo o conhecimento mágico de que precisará para alcançar patamares que jamais conseguiu em sua vida passada. A deusa já esperava mais ou menos esse tipo de resposta de Eftal, porque esse é o tipo de pessoa que ele é. E como ele já está pronto, ela prossegue com sua reencarnação em uma nova vida. Da próxima vez que Eftal abre os olhos, ele se encontra no corpo de um garotinho que vive com sua mãe no interior. Sua vida ali é bem normal, mas agora que recuperou as memórias da vida passada, ele imediatamente corre para o galpão na primeira oportunidade para testar o método de avaliação de aptidão criado pelo Imperador das Chamas. Ele esperava que nesta vida finalmente tivesse uma boa aptidão mágica para poder superar seu antigo eu. Mas para sua total decepção, ele descobre que também não possui nenhum talento nesta vida, e começa realmente a se arrepender de ter recusado aquela habilidade especial que a deusa lhe ofereceu. Agora, sendo completamente sem talento mais uma vez, ele imagina que acabará ficando limitado depois de aprender magia de nível 10, exatamente como aconteceu em sua vida anterior. Mas justamente quando está no meio do desespero por causa de seu destino medíocre, ele percebe de repente um dragão voando sobre sua cabeça, e parece que ele está indo diretamente para a cidade. Há um grupo de cavaleiros tentando impedir o dragão. Então Eftal tenta correr atrás deles para ajudar, mas logo percebe que ainda tem apenas 4 anos de idade naquela vida. Ele provavelmente teria derrotado aquele dragão instantaneamente se estivesse no auge de seu poder, mas com aquele corpo de criança, não havia como lançar sua magia original de nível 10. No entanto, justamente quando Eftal pensa no feitiço, seu corpo começa a reagir sozinho, e a magia que ele passou toda a vida anterior desenvolvendo é lançada acidentalmente, abatendo o dragão com um único golpe. Os cavaleiros se reúnem ao redor do dragão derrotado e ficam completamente confusos, pois não fazem ideia de como ele foi abatido. E para falar a verdade, Eftal também está, já que nunca imaginou que manteria as habilidades que adquiriu no auge de sua vida passada mesmo nesse novo corpo. Imagine acordar no corpo de uma criança, mas com a mente de um mago lendário. Eftal passou 3 anos mergulhado em livros, até descobrir uma verdade inacreditável. Ele renasceu 400 anos no futuro. Sua mente não para de pensar. Como tudo mudou tão rápido? Um leve toque na porta quebra o silêncio. Sua mãe, Ilia, abre a porta e encontra Fraser, o belo meio-irmão mais velho de Eftal, entregando a mesada deles com um sorriso caloroso. É um momento simples que mostra uma família orgulhosa sobrevivendo graças a essa ajuda. Fraser entra na casa e seus olhos imediatamente se fixam na enorme pilha de livros avançados diante do pequeno Eftal. Ele fica completamente chocado. Como uma criança daquela idade consegue ler um material tão difícil? Eftal mantém a calma e sorri com inteligência. Então, fingindo total inocência, faz a grande pergunta: quando o pai, o Duque Alcott, virá visitá-los? O clima muda completamente. O rosto de Fraser se enche de pena enquanto ele responde baixinho: desculpe, campeão. O pai está ocupado demais com os assuntos do Império e não consegue encontrar tempo para visitá-los. É aqui que a verdadeira bomba é revelada. Eftal literalmente nunca viu o próprio pai. E o maior plot twist é que o Duque Alcott é, na verdade, o bisneto do Imperador do Relâmpago, o que significa que ele é um descendente do próprio Eftal em sua vida passada. Porém, como sua mãe Ilia não possui nenhum talento para magia, a esposa oficial do Duque e suas outras concubinas a trataram como lixo e expulsaram os dois para esse interior esquecido no meio do nada. Eftal é basicamente um filho não reconhecido. Se não fosse pela bondade de Fraser, eles estariam completamente abandonados. Fraser muda de assunto e pergunta a Eftal quais são seus planos para o futuro. Os olhos do garoto brilham enquanto ele responde com entusiasmo: vou entrar na Academia Imperial de Magia. O momento imediatamente se transforma em uma cena cômica. Ilia vira uma mãe superprotetora e tapa a boca dele às pressas, rindo de forma nervosa. Ele está só brincando. Nós não temos nenhuma magia, Fraser. O Eftal vai dominar a espada e entrar para a Academia Militar. Eftal entende imediatamente o recado. Naquela época, todos sabem que ele possui afinidade mágica 0. Fraser sorri e responde: eu me formei como o melhor da minha turma lá. Que tal testar suas habilidades com a espada agora mesmo? Ilia comemora, abraçando Eftal com tanta força que ele praticamente fica sem ar, pensando: vocês estão tentando me matar de tanto carinho? Então começa o treinamento. Eftal pratica golpes
de espada sob o olhar atento de Fraser, mas na verdade está fingindo dificuldade apenas para esconder sua força absurda. De repente, tudo faz sentido em sua cabeça. Fraser vinha ensinando táticas militares e educação básica justamente para prepará-lo para o exército, acreditando que essa era a única forma de proteger seu irmãozinho sem talento para a magia. Eftal então para de fingir e encara Fraser diretamente. Eu vou entrar na academia de magia. Ponto final. Fraser se ajoelha para ficar na altura dele e tenta explicar que cada pessoa possui talentos diferentes, mas Eftal interrompe imediatamente. Eu tenho mana e consigo usar magia. Além disso, ele está desesperado para descobrir como a magia evoluiu ao longo daqueles 400 anos. Por fim, Fraser cede e faz uma proposta. Vou mostrar magia de verdade. Se você conseguir reproduzir nem que seja uma parte dela, eu mesmo farei sua recomendação. Fraser se prepara, fecha os olhos e inicia um longo e dramático encantamento para invocar os espíritos do vento. Depois de toda aquela preparação, finalmente libera sua técnica suprema. Magia de vento de nível 2, lâmina de vento. Com um único golpe, uma lâmina cortante divide uma enorme árvore ao meio. Fraser permanece parado, suando e recuperando o fôlego, completamente orgulhoso do que considera uma obra-prima lendária diante da criança. Eftal apenas olha para a árvore e pergunta casualmente: espera, era só isso? O queixo de Fraser praticamente cai no chão. Então, sem pronunciar uma única palavra de encantamento, Eftal simplesmente movimenta o pulso e lança casualmente uma magia de nível 4. Boom! Uma gigantesca onda de choque destrói completamente a floresta, abrindo um enorme corredor entre as árvores. A mente de Fraser entra em colapso. Como um garoto de apenas 7 anos consegue lançar magia de alto nível instantaneamente. E quando Eftal ainda completa dizendo: foi mal, na verdade eu consigo usar magia de nível 10, mas peguei leve. O cérebro de Fraser simplesmente desliga. Ele desmaia na hora, com espuma saindo pela boca. Chega a hora de uma grande análise. Eftal mergulha novamente nos livros para comparar a magia de sua época com a do presente e descobre uma verdade chocante. Ao longo dos últimos 400 anos, a magia sofreu uma enorme regressão. Feitiços básicos que ele ensinava, até para crianças pequenas, agora são tratados como tecnologias perdidas e considerados magias proibidas de alto nível. Além disso, conjurar feitiços instantaneamente, sem realizar encantamentos, passou a ser visto como um simples mito para as pessoas daquela era. Fraser desperta gritando o nome de Eftal, completamente traumatizado pelo que testemunhou. Mas Eftal executa a maior manipulação de todas. Com um sorriso doce e inocente, convence Fraser de que aquela explosão gigantesca foi, na verdade, causada pelo próprio feitiço incrível de Fraser e que um pedaço de madeira voando apenas o acertou na cabeça e o fez desmaiar. Fraser, por pura negação, acaba acreditando na mentira e finalmente se acalma. Eftal sorri, percebendo que, a partir daquele momento, seu treinamento de magia precisaria permanecer completamente em segredo. Tudo começa com uma determinação absurda. Eftal está treinando com uma espada de madeira contra Fraser, sendo derrubado repetidas vezes e caindo na lama. Mas a perseverança que trouxe de sua vida passada é forte demais, e sua mente simplesmente se recusa a aceitar a derrota. Toda vez que é derrubado, sua vontade de lutar só aumenta, e ele se levanta imediatamente pedindo outra rodada. O tempo passa. Agora com 10 anos, Eftal está de pé sob uma enorme cachoeira, cortando troncos gigantes ao meio com um único golpe de sua espada de madeira. Aos poucos, ele começa a se apaixonar pela esgrima, tanto quanto pela magia, pensando: espera, um espadachim mágico lendário? Isso realmente combina comigo. De repente, a voz de Fraser interrompe seus pensamentos, chamando-o para iniciar o treinamento do dia. Fraser revela que o treino de hoje será especial, pois trouxe um convidado lendário chamado Moria. A cena revela um verdadeiro gigante, um homem enorme, completamente careca e com uma cicatriz na testa. No instante em que Eftal cruza os olhares com ele, sente uma pressão monstruosa, como se estivesse diante de uma montanha viva. Moria olha para baixo com um sorriso convencido e diz: mostre do que você é capaz, garoto. A luta começa, e Moria se move numa velocidade assustadora. Eftal precisa usar magia de fortalecimento corporal apenas para conseguir acompanhar seus movimentos, deixando Moria completamente impressionado com seu controle absurdo de mana. Mesmo assim, o orgulho de Eftal fala mais alto. Ele se recusa a vencer usando magia. Nesse momento, Moria desfere um golpe devastador. Eftal consegue bloquear por pouco, mas a força do impacto é tão absurda que faz o chão tremer. Em um único instante, Eftal aproveita uma abertura, desvia habilmente da guarda do gigante, segura seu braço e executa uma projeção perfeita, arremessando Moria violentamente contra o chão em um movimento digno de cinema. Fraser e Moria ficam completamente sem palavras. Moria se levanta totalmente atordoado, começa a rir alto e declara: Eftal passou no exame. Então Fraser revela outro grande segredo. Moria é, na verdade, o diretor da Academia Militar, o que significa que Eftal acaba de ser oficialmente aceito na instituição com apenas 10 anos de idade. Moria ri de forma divertida e comenta: você conseguiu me derrubar, mas eu ainda venci a luta de espadas. Eftal fica completamente confuso, pensando: como foi que eu acabei
entrando para o exército. O céu está completamente escuro, e uma forte chuva começa a cair. Fraser permanece ao lado da janela com Ilya, ambos extremamente preocupados com Eftal. Porém, o garoto está usando justamente aquela tempestade como cobertura perfeita para continuar treinando magia secreta nas profundezas da floresta. Ele testa um lendário feitiço de nível 10, enquanto analisa cuidadosamente seu desempenho. Ainda existe um pequeno atraso na conjuração e no fluxo de mana. De repente, um gigantesco raio cai sobre a floresta, fazendo toda a região tremer. Fraser corre desesperado até ele e pergunta: Eftal, você está bem? O garoto apenas responde com um sorriso inocente: Estou totalmente bem, irmão. Não precisa se preocupar. Eftal sabe muito bem que a tempestade é o disfarce perfeito para esconder sua força monstruosa. De volta para casa, Fraser se aproxima de Eftal e revela uma notícia bombástica. O Duque Alcott finalmente quer conhecê-lo. Assim que Ilya ouve aquele nome, começa a chorar de felicidade, abraçando Eftal tão forte que ele quase fica sem ar. Para ela, aquele momento representa a redenção depois de tantos anos vivendo no exílio e sendo desprezada naquele lugar isolado. Já Eftal não sente absolutamente nenhuma empolgação em conhecer aquele pai ausente. Mesmo assim, ao ver sua mãe chorando de alegria e Fraser com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, decide aceitar o encontro apenas por eles. O carinho dos dois o emociona profundamente, e ele resolve cumprir esse papel para continuar vendo ambos felizes. Ao chegarem à gigantesca mansão da família, Eftal permanece confiante, curioso para finalmente conhecer o seu próprio descendente de sua vida passada e descobrir no que sua linhagem havia se transformado. Porém, no instante em que entra no enorme salão principal, recebe um verdadeiro banho de água fria. O Duque Alcott o encara com total arrogância e diz friamente: Dirija-se a mim como Duque Alcott. Eu nunca reconheci você. Você não passa de uma vergonha para nossa família. Em seguida, continua-o humilhando. Você nasceu com o sangue do Imperador do Relâmpago, mas não possui nenhuma magia. O fundador deve estar chorando em seu túmulo. Lágrimas escorrem pelo rosto de Eftal, enquanto ele pensa consigo mesmo. Eu sou o Imperador do Relâmpago, e realmente estou chorando agora ao ver o fracasso em que meu próprio descendente se tornou. A situação fica ainda mais absurda quando o Duque descobre que Eftal entrou para a Academia Militar como aluno de honra com uma bolsa integral. Em vez de demonstrar orgulho, ele começa a rir descontroladamente e exclama: Excelente! Isso significa que, a partir de hoje, não preciso mais pagar pensão, nem enviar dinheiro para o sustento dele. Ele fica genuinamente feliz, apenas por não precisar gastar mais nenhuma moeda com Eftal. O garoto apenas o encara com profundo desprezo, pensando: que sujeito miserável. Para completar, o Duque olha para um enorme e intimidador guerreiro chamado Yoke e ordena: vá testar as habilidades dele pessoalmente. Quero ter certeza de que não envergonhará nossa família. Yoke abre um sorriso sinistro enquanto uma mana roxa e sombria envolve seus olhos. Fechando o punho, ele responde: Vou treiná-lo como um cachorro, senhor. Eftal apenas sorri friamente, encara Yoke diretamente nos olhos e pensa: Entendi, então é assim que esse jogo sujo funciona.